ela não está escrita, mas no original, no grego, João não chama de milagres, mas chama de sinal. E é um sinal muito conhecido por todos, que tanto que virou até uma expressão popular. Quando nós dizemos que uma pessoa mudou drasticamente, que ela teve uma transformação, nós usamos a expressão que ela mudou da água para o vinho. E parte daqui desse texto de João 2. Antes de entrar no texto, nós precisamos nos alertar o que João chama de sinal. Porque o sinal, aqui dito por João, ele tem um propósito. Ele não é por si só um fim, mas é um meio para revelar. Quando nós olhamos o caminhar de Jesus nos livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos detalhes e minúcias em cada passo. Eles tendem a colocar Jesus com características humanas, além do caminhar dele ser muito descrito. Ele está na Galileia, então eles relatam tudo o que aconteceu ali, ou até o que eles se lembram. Mas João, mesmo falando sobre Jesus também, e caminhando com ele, ele difere nesse ponto. João tem um caráter mais teológico na sua mensagem. E quando nós olhamos em João, capítulo 20, do 30 ao 31, ele diz que Jesus realizou muitos outros milagres. Mas o que ele escolheu para o seu livro tem um propósito, que é atestar que Jesus é o Cristo. Tende a fortalecer a nossa fé. Então, os sinais descritos por João servem para mostrar que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Então, para começar, o casamento judaico, ele era um evento que durava muitos dias. Além disso, o vinho, aqui destacado como no final, ele simbolizava alegria, simbolizava bênção. Então, a ideia de que o vinho acabaria era algo vergonhoso, seria até algo vexatório para a família. E Maria, no versículo 3, a mãe de Jesus, ela intervém sobre isso. Lembrando que o casamento era da responsabilidade dos noivos e da família. Mas Maria, se compadecendo disso, indica talvez uma relação muito íntima com aqueles noivos. E no versículo 3, ela diz diretamente para Jesus e o avisa: olha, o vinho está acabando. Reparem que ela não pede um milagre para ele, ela não pede um sinal, mas ela o avisa: o vinho está acabando. E Jesus responde a ela sobre uma pergunta que ela não fez. Jesus não fala: o que eu posso fazer com o vinho está acabando? Ou deixa comigo que eu vou resolver. Não. Jesus, ele responde sobre a sua hora. Ele responde sobre algo que ela não perguntou. Ele fala aqui, já adianta sobre como e o que seria o seu reino, mostrando que a missão dele vai além daquela situação imediata. E em seguida, Jesus manda com que os serviçais, as pessoas ali, os servos, eles encham os potes de pedra. E ele usa aquele pote de pedra cheio de água e os transforma em vinho. Mas não só um vinho qualquer, mas como dito aqui pelo mestre-sala, pelo responsável da festa, o melhor vinho. E assim é o Cristo. Ele não só transforma em algo qualquer, mas ele mostra como é a sua grandeza, ele mostra como é a sua glória. E o milagre feito por Jesus não é apenas para salvar a festa. Às vezes a gente olha tão rápido para essas mensagens, olha tão rápido para as passagens e nos perdemos no porquê, no meio, e tendemos a entender o milagre como um fim. Jesus salvou a festa, ok? Mas será que é só isso que ele quer passar? E lendo em João, nós vemos que o sinal tem um propósito. Então aqui, Jesus anuncia a sua purificação. Ele utiliza os jarros de barro, que eram utilizados já para a purificação daquele povo, só que com água, e o transforma em vinho, mostrando que o que seria agora não era mais a purificação pela água, mas que a purificação viria pelo seu sangue, que aqui nós representamos pelo vinho. Ele estava revelando uma nova aliança. Ele estava revelando que
A partir dali, o que tinha acontecido seria substituído por ele. Seria a aliança antiga dada para o povo, já não mais essa, mas sim a que ele veio estabelecer. E o milagre, ele realmente é algo impressionante. Nós olhamos e nem conseguimos imaginar como que a gente consegue fazer a água em vinho. Não tem como. É algo impressionante, é algo surpreendente. Mas Jesus fez isso com uma palavra. Ele fez isso com a sua autoridade de Criador. Eu estava até olhando na internet e falei, nossa, mas deve ter alguma forma, deve ter alguma maneira de transformar a água em vinho. E não é tão simples. Porque a água é H2O. Seria necessário uma transformação total ali naquela molécula. A gente não consegue nem imaginar, nem chegar perto disso. Não tem como a gente fazer isso. E Jesus fez, sem nem ficar cansado, sem nem reclamar, só com uma palavra. Mas João aqui, o apóstolo, chama de sinal, porque ele aponta para algo maior. O sinal é como um indicador, como uma placa. Quando nós estamos viajando, nós vemos várias placas. E as placas não querem dizer que ali é o ponto, mas elas estão apontando para um fim. Por exemplo, a gente está viajando, está procurando um hospital e vê uma placa. Hospital a 5 km. Eu posso parar meu carro e falar assim, é aqui. Cadê o médico? Vai, não vai ser atendido aqui? Não, porque a placa é um indicador para um fim. E da mesma forma, os sinais aqui descritos por João têm um fim. Se ficarmos apenas admirando o milagre, nós perdemos o destino para o qual ele aponta. E este sinal ele aponta para o reino de Deus, para a nova aliança que seria estabelecida. Mas a nossa visão ela é limitada. E muitas vezes nós olhamos para Jesus, para a Bíblia, pela ótica segundo o nosso imediatismo. Adaptamos todas as histórias e todos os descritos para a nossa vida. Mas é isso que Deus pede? Será que esse é o fim? Será que esse é o propósito? Ao invés da gente deixar a mensagem transformar a nossa vida, nós pegamos a nossa vida e replicamos ali. Aconteceu isso, vou fazer igual. Olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus utiliza muitos sinais e muitos símbolos para guiar o seu povo. Como, por exemplo, em Josué 6, em que Deus instrui o povo a fazer algo muito específico. Eles deveriam dar, durante 6 dias, uma volta durante as muralhas de Jericó. E no 7º dia, 7 voltas. Para quê? Para que as muralhas caíssem e que aquela terra fosse tomada. Mas isso era um ato que Deus estava pedindo de obediência e fé daquele povo. Não era uma estratégia militar. Não era um ritual. Talvez se fosse, Deus poderia ter falado para Josué: Josué, eu vou descansar, você já sabe como fazer, agora escolhe uma terra e repete. É só fazer igual. É só você continuar dando volta. No final você brada, que aí você já sabe, a terra é sua. Mas Deus não faz isso também. Então nós precisamos discernir entre o que foi uma direção para aquele povo e o que é uma ordenança para nós. Mas olha que interessante. Na minha infância, quando eu participava de uma denominação, eu já participei de muitas campanhas que retiravam textos assim e replicavam. Eu já participei, por exemplo, dessa de Josué 6.
Eu tinha que dar voltas em casa, durante 6 dias uma volta, e no 7º dia, no dia da campanha, eu dava 7 voltas, para que as muralhas caíssem e Deus tomasse controle da minha casa. Entende como, às vezes, a gente transforma narrativas bíblicas e textos específicos em rituais, em ritos, em coisas replicáveis, que talvez fossem até palpáveis para aquele momento. Deus dá muitas ordenanças para nós. E o problema não são as ordenanças. Ele pede para a gente orar, ele pede para a gente jejuar, pede para a gente perseverar. Só que o problema está em achar, ou nos enganar, de achar que o método em si garante o que eu quero. Quando, na verdade, Deus nunca prometeu isso. É perigoso, irmãos, porque coloca o foco na bênção e não no abençoador. Transforma a nossa fé em um sistema de que eu faço e Deus me dá. Talvez a gente até pense, mas faz mal para ninguém. É só um a mais que eu vou fazer para conseguir isso. Quantas vezes eu mesmo me frustrei com algumas coisas? Mas eu fiz tudo certo. Eu participo de tudo. Até uma coisa interessante, quando eu saí daqui de Lavínia e estava para ir para Araçatuba, eu estava procurando emprego. Eu imprimi muitas folhas de currículos. Sabe em quantas eu fui chamado? Nenhuma. E eu andei o dia todo. Entreguei em vários lugares, esperando. Mas lá no fundo eu falei assim, eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, eu vou conseguir. Mas a nossa bênção, o que tem melhor para nós mesmos, não está aqui. Não é aqui. A nossa recompensa plena não está aqui nessa terra. E a gente se engana. Mas Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que a gente está muito enraizado aqui. A gente acha que aqui é o fim. Acha que isso aqui é o máximo que a gente pode ter. A gente se engana. Há quem diga que para quem vai para o inferno, aqui é o mais próximo do céu para ela. E para quem vai para o céu, aqui é o mais próximo do inferno. Mas é isso. Às vezes a gente está tão enraizado no agora, no aqui, no imediatismo, que nós buscamos barganhar com Deus para conseguir aquilo que eu quero, ou aquilo que eu acho que eu mereço. E nessa barganha de fazer aquilo que Deus não pede, eu não faço aquilo que Ele pede. Porque eu não perdoo quem me ofende, eu não vivo em santidade, eu não nego a minha natureza pecaminosa, tudo numa busca de fazer algo palpável para aquilo que eu quero. Vivendo numa fé superficial, em que eu preciso de pílulas de fé para me manter cristão. Aí eu preciso que o irmão fale e que eu seja tocado. Eu preciso sentir ali a presença de Deus no que Ele está falando. Eu preciso arrepiar quando a gente canta. Eu preciso chorar enquanto eu oro. A gente vive buscando sensações para nos manter cristão. Tudo isso quando nós vivemos um modelo de fé superficial. E nós nos enganamos, porque a verdadeira fé, ela é manifestada em atitudes que refletem o caráter de Cristo, amando, perdoando e principalmente renunciando. Mas essa maturidade na fé, ela só é alcançada quando o Espírito nos enche, quando nós vivemos uma verdadeira transformação. E como é esse Espírito? Em João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz, olha, o Espírito
é como o vento. Vocês não veem, mas vocês conseguem sentir. E da mesma forma o Espírito, quando ele enche os corações, ele não fica por ali mesmo. Ele reflete no caminhar, reflete nos passos, reflete nas atitudes daquela pessoa que foi verdadeiramente transformada. Essa transformação precisa vir aqui primeiro. É de dentro para fora. A gente busca tanto de fora para dentro, eu quero isso, eu preciso disso. Só que Cristo quer nos mover, Ele quer nos transformar de dentro para fora. E a Bíblia demonstra isso, demonstra essas transformações de pessoas que entenderam o seu chamado, de pessoas que viveram de acordo com o que Deus tinha para elas, mesmo diante de problemas e desafios. Paulo entendeu isso. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. A minha versão está assim. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos a Cristo. Não me aborreço de escrever repetindo o que eu já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas ou com a circuncisão. É verdade, eu também poderia ter a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita, nascido da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que persegui a igreja. Quando ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que nada tem valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo completamente como perda, comparado àquilo que tem muito valor. É conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Em outras versões, Paulo diz que tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, era como esterco. Paulo conseguiu entender o que realmente tem valor. Ele viveu um estado profundo no significado da fé. Ele era orgulhoso, cheio de status, conquistas. Ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, ele era um líder respeitado, aluno de um grande mestre, que era Gamaliel. Em Gálatas ele diz que para os da sua idade ele sempre foi acima, mas ao experimentar o verdadeiro evangelho, considerou tudo isso como perda. Ele renunciou o seu conforto, o seu orgulho, para viver por sofrimento a Jesus. Essa fé madura, irmãos, ela não busca bênçãos externas, mas ela busca realmente algo eterno. Ela busca aquilo que é verdadeiramente profundo, que só Deus pode nos dar. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele
disse que foi colocado em sua carne um espinho, e que esse espinho estava na sua carne, e ele orou por 3 vezes para que fosse tirado. Paulo, o apóstolo, que curou pessoas, expulsou demônios, plantou a igreja, foi deixado como morto, apanhou, perseguido, tudo isso por nome de Jesus. E mesmo orando 3 vezes para que fosse retirado o espinho da sua carne, Deus respondeu para ele que a glória dele bastava e que ele deveria se gloriar nas fraquezas. E ele conclui dizendo que era isso que ele faria. Ele se gloriaria das suas fraquezas, porque a glória de Deus bastava. Em Colossenses, ele nos diz que nós devemos buscar aquilo que vem do alto e não nos apegarmos a bênçãos passageiras ou milagres terrenos, porque nós somos cidadãos do céu. Nós somos um povo sem pátria aqui. Onde é a nossa pátria? É no reino de Deus. Então nós devemos nos apegar a isso, a viver uma vida de comunhão com o que é eterno, com o que vem do reino. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil viver assim. Mesmo quem testemunha milagres de Jesus em sua vida, às vezes não consegue desenvolver essa fé madura. No Evangelho de Lucas, nós encontramos a história dos 10 leprosos. Vamos abrir aqui em Lucas 17, capítulo 11. Lucas 17, versículo 11. Está escrito assim na versão: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam que os sacerdotes examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Aqui Jesus termina dizendo: você está curado porque teve fé. Mas antes ele disse que todos os 10 foram curados. Todos eles receberam a cura física, mas apenas um voltou para agradecer e reconhecer a Deus. E esse detalhe, irmãos, revela algo muito importante para nós, algo essencial. O milagre cura o corpo, mas só um verdadeiro coração que reconhece a Cristo recebe a salvação. Daqueles 10 que foram curados, apenas um recebeu a salvação. Apenas um voltou para reconhecer a Cristo. É uma fé, é um coração que reconhece a Cristo por quem Ele é, não pelo que Ele fez. E esse contraste da história de Lucas nos faz refletir. Pelo menos eu me peguei me perguntando: quem é Jesus para mim? Pelo que eu busco Ele? Será que eu busco Ele porque eu quero algo? Será que eu quero um verdadeiro relacionamento com Ele? É por isso que eu estou buscando? Na minha última oração, o que eu pedi? O que eu agradeci?
Eu lembrei de exaltar o nome dele? Eu lembrei de reconhecer quem ele é? Ou eu só fiz uma cartinha de desejos? Às vezes a gente vai orar quando está dormindo, cansado, e às vezes a gente nem lembra de agradecer pelo dia, talvez não lembra de agradecer pela família, por tantas bênçãos. Olha quantas bênçãos Deus nos dá. Será que não são muito mais do que os pedidos que a gente tem? Vamos dividir a nossa oração. Quanto tempo eu passo pedindo? Quanto tempo eu passo agradecendo? Quanto tempo eu passo louvando Ele? E a resposta disso reflete muito sobre a nossa fé. Será que ela é superficial? Será que eu dependo dos milagres dele para me manter cristão? Será que eu dependo das coisas que ele pode me dar para continuar sendo cristão? Ou será que eu consigo confiar nele, mesmo sem saber qual é o meu próximo passo? Porque ele já sabe. Para finalizarmos, vamos voltar aqui em João 2:11. João 2, capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia e assim revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. E pode ser muito parecido com a nossa vida. Às vezes nós começamos a crer, começamos a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de comunhão com Ele, porque Ele fez algo em nossas vidas. Porque Ele fez algo que a gente não teve dúvida que Ele era real, que Ele nos amava. Só que a gente não pode apegar só a isso. O milagre de Caná, aqui na Galileia, nos lembra que o sinal é um começo e não um fim. A festa, ela pode acabar, as bênçãos, elas podem cessar, mas só Jesus Cristo permanece. E a nossa fé tem que estar firmada nele. E assim, firmados em Cristo, que nós aprendemos a viver, mesmo quando nós vivemos milagres, mesmo quando nos falta esperança, e até mesmo quando tudo parece perdido. A gente não consegue ver solução. Porque Cristo não é uma solução temporária. Nem para o meu problema, nem para o seu. Ele é a fonte da vida, que transforma os nossos corações, que sustenta a nossa fé e que principalmente renova a nossa esperança nele. Amém? Amém. Amém.